Alô você, Tribuna Livre, chegando, quarta-feira, 23 de abril de 2025. Eu sou Juliana Lima. Vamos juntos até o meio-dia. Lembrando que você pode acompanhar o Tribuna Livre pelo aplicativo Rede Catedral. Siga também as nossas comunidades no Instagram, @Rádio América Oficial e @TV Horizonte Oficial. Comigo, Suelen Ogando. Muito bom dia, Suelen. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que estão conosco nessa manhã. Olha, hoje vamos falar sobre maus tratos de animais e sobre o aumento da população em situação de rua. O Papa Francisco já até falou sobre os animais, né, em algumas ocasiões, especialmente ligando eles à criação e ao cuidado com o meio ambiente. Uma frase conhecida dele é: outras criaturas, além do ser humano, não são meros objetos. Elas glorificam a Deus com a sua existência e merecem cuidado e respeito. Verdade. E já quanto aos moradores em situação de rua, gente, nós estamos tendo em cartaz aqui em Belo Horizonte a exposição Até Quando? Essa pergunta guia, né, e dá nome a essa mostra que apresenta a relação entre a vida e a morte, na visão de mulheres com trajetórias de vida nas ruas. E fica o convite para você conferir até o dia 31 de maio no Museu Mineiro, lá no Centro Cultural, tá, gente? São Geraldo também está tendo até o dia 30 de abril. Fica aí o convite para essa mostra muito importante para nós falarmos sobre as mulheres, enfim, as pessoas em situação de rua. Muito bom. Os maus tratos de animais, infelizmente, são recorrentes na nossa sociedade. A diretora da ONG Opa Bichos, Alexia Deschamps, faz uma denúncia grave sobre desaparecimento de animais no Hospital da Baleia. Vamos conferir. Por volta do início do mês de abril, entre o dia 8 e o dia 10, por aí, nós começamos a receber vários pedidos de ajuda de pacientes, de visitantes do Hospital da Baleia, de funcionários do Hospital da Baleia, falando que alguns cães comunitários de lá tinham sumido, que eles tinham sido capturados pelas zoonoses e que não tinham voltado. A gente recebeu também vários áudios falando que esses animais, eles tinham supostamente sido soltos na região do Caiçaras, da Pampulha, e que eles estavam sendo vistos lá, e realmente foram vistos lá. A gente não sabe como é que esses animais foram parar lá, como é que eles saíram do bairro São Bernardo, que é a zoonoses próxima à Baleia, e foram parar lá na Pampulha. Os que foram capturados no Baleia, obviamente, eram os mais mansos, eram os que já viviam lá há muito tempo. E o que eu gostaria de pedir que se alguém visse esses animais, que entrasse em contato, pode entrar pelo Instagram da OPA, que é @opabichos. Lá também tem o direct, tem um telefone que pode entrar em contato. Nós estamos procurando eles, sim, porque eles não conseguem sobreviver na rua. Lá no Hospital da Baleia, eles recebiam alimentação, eles recebiam carinho. É complicado isso, né? A pergunta é, alguém levou, né? A resposta é, alguém levou esses animais para lá. A gente acionou o Hospital da Baleia, que mandou uma nota para a gente falando que também acionou o Centro de Controle de Zoonoses em 26 de março, após ataques de cães a colaboradores e relatos de incômodo a pacientes. A medida teve como objetivo proteger a segurança de todos e garantir o tratamento adequado dos animais. Ao todo, cerca de 10 cães foram recolhidos com apoio do CCZ e de ONGs de proteção animal. O abandono de animais nas imediações é recorrente, cerca de 40 por semestre, e representa riscos à saúde pública e à fauna local em uma área de proteção ambiental. Achei estranho aqui nessa nota o seguinte, beleza, eles acionaram com o Centro de Controle de Zoonoses, identificaram esses animais que estavam mais agressivos. E o que foi feito com eles, né? Fica essa pergunta aí no ar. Complicado esse negócio de maus tratos, né, Suelen? Você já viu algum maus tratos? Já vi, sim. Inclusive, com relação a... Voltando um pouco, fazendo paralelo, teve aquela questão da internet, né? Das pessoas incitando crianças, adolescentes a praticar atos criminosos. E um deles é, além de atear fogo a moradores em situação de rua, também a maltratar animais,
matar animais com chumbinho, enfim, outros venenos, gente. É muito triste a situação, realmente. A gente está tendo um endurecimento das leis de maus tratos, aqui em Belo Horizonte principalmente, né? Recentemente a Câmara Municipal aprovou uma lei que aumenta a penalidade para as pessoas que cometem maus tratos animais. Eu já presenciei maus tratos também e foi uma cena assim horrorosa, vi um cachorro morrer praticamente na vizinha da minha casa é alta, né? Então a gente ficou acompanhando essa agonia dele, preso em 2 correntes, e aí um dia que veio um sol muito forte, ele desidratou, teve um infarto lá na nossa frente e morreu. E foi assim, traumático para todo mundo. Até hoje eu me arrependo de não ter subido no muro lá, pulado e ter salvado esse animal. E o grande problema de maus tratos é o seguinte, você tem endurecimento das leis, você tem várias coisas, mas o acionamento da polícia militar, né, o acionamento de um órgão que vá lá e resolva esse problema no momento que ele está acontecendo é muito complicado. Daqui a pouco a gente vai receber aqui a Adriana Araújo também, que é do Movimento Mineiro em Defesa dos Animais, que a gente também vai perguntar isso para ela. Isso mesmo. E vale lembrar também, gente, que os maus tratos a animais são crimes no Brasil, viu? Podem acarretar em prisão de 3 meses a 1 ano, além de multa. Já para cães e gatos, a lei aumenta a pena para reclusão de 2 a 5 anos. E é justo, né, gente? Infelizmente, o brasileiro, ele só sente quando pega no bolso, né, Juliana? Infelizmente, eu nunca vi uma coisa dessa. O brasileiro só dá atenção às coisas quando tem multas ou coisas do gênero, sendo que devia ser uma coisa dentro da sua ética, né, de comportamental. Mas, enfim, não é fácil. Olha, agora é sua vez de participar do Tribuna Livre, hein? Responde para mim, você já presenciou algum tipo de maus tratos aos animais? Manda aqui a sua mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp 994122179. Você também pode falar sobre o seu sentimento em relação às pessoas em situação de rua. Você ajuda? Você acha que a gente tem uma rede de apoio boa aqui em Belo Horizonte? Que quando você passa por algum morador em situação de rua, o que isso causa em você? Responde pra gente no 994122179. Aproveitar e agradecer hoje publicamente ao Jonas, lá do bairro Laguna, que veio aqui buscar a camisa dele da Rádio América. Deixou para mim, aqui pro pessoal da equipe, uma sacola de pão de queijo. Foi delícia, hein, Jonas? Obrigada, viu? Obrigada pelo carinho. Bom demais. E por falar também em participações, né, de pessoal que está em casa, enfim, no trabalho. Ó, bom dia para o José Jorge Pereira. E também para o Antônio Marcondes, que está sempre aqui prestigiando, né, o Tribuna Livre. Um beijão para vocês. E continua aí, hein, gente, mandando aí mensagem para a gente. Bacana demais. Olha, para você que nos acompanha na TV Horizonte, a Suelen chega agora com informações sobre a herança e família do Papa. Fica aí. Estamos de volta com Tribuna Livre, quarta-feira, 23 de abril de 2025. Seguimos acompanhando as atualizações sobre o funeral do Papa Francisco. O corpo do Papa Francisco foi conduzido nesta quarta-feira da Casa Santa Marta, onde residia, até a Basílica de São Pedro, em uma solenidade pública marcada por grande comoção. A cerimônia marcou o início do velório aberto ao público, que vai se estender por 3 dias. A repórter Andréia Bernardi, da Agência de Notícias da França, traz os detalhes. Uma maré de fiéis começou a se despedir do Papa Francisco nesta quarta-feira. O corpo do pontífice foi levado em um caixão aberto da Casa de Santa Marta para a Basílica de São Pedro, onde será velado por 3 dias até o funeral no próximo sábado. O trajeto de 500 metros foi percorrido por cardeais e guardas suíços, sempre acompanhados por uma multidão de admiradores do religioso argentino, que sempre foi muito próximo do povo. Já dentro da Basílica, após uma série de rituais e orações, o local foi aberto à multidão que já formava longas filas do lado de fora. A expectativa é que moradores e turistas podem aguardar cerca de 8 horas ao longo do dia até conseguir se aproximar do corpo para um último adeus. No próximo sábado, um funeral vai reunir várias dezenas de líderes de todo o mundo em homenagem ao Sumo Pontífice. Francisco liderou 1 bilhão e 400 milhões de católicos de todo o mundo por 12 anos e conquistou a admiração por sua luta pela paz,
pelos direitos humanos e pela defesa do meio ambiente. O Papa Francisco realmente deixou uma legião de fãs. Eu tenho acompanhado as redes sociais, todo mundo postando algum vídeo do Papa Francisco. Agora estamos com imagens ao vivo do Vaticano sobre essa multidão de fiéis, né, que estão no Vaticano acompanhando a cerimônia de despedida do Papa Francisco. E nas redes sociais ninguém fala sobre outra coisa. Todos os grupos, todas as pessoas postando algum pensamento do Papa Francisco, né, do Papa Francisco, revendo alguma coisa, postando algum vídeo do Papa Francisco de frases. A gente vai fazer a mesma coisa aqui no Tribuna Livre, tá, gente? É o momento realmente da gente recordar essas passagens do Papa Francisco. Então, todo dia a gente vai trazer alguma notícia sobre o Papa, trazer algum vídeo sobre o Papa, porque realmente o Papa Francisco vai deixar muita saudade pra gente. Você que está acompanhando na Rádio América e na TV Horizonte, a gente vai trazendo as atualizações e as repercussões da morte do Papa. Isso mesmo. Agora vamos de notícia? Olha, gente, a CEMIG divulga a redução nas ocorrências de corte de energia no último período chuvoso aqui em Minas. E o repórter Nilton Lopes tem mais informações. A CEMIG divulgou o balanço de ocorrências do último período chuvoso, encerrado oficialmente no último mês de março, com redução de 13% nos cortes de energia em áreas rurais e de 12% em áreas urbanas. A melhoria no tempo de restabelecimento da energia também foi um dado relevante, com 17% de redução no tempo médio que cada cliente ficou sem energia. A CEMIG destaca que aumenta o número de funcionários em tempos de chuva, passando de 2.000 para 3.500 colaboradores nessa época do ano. Ainda em períodos críticos, esse número pode chegar a 8.000 funcionários que atuam no restabelecimento de energia e na suspensão de serviços comerciais e obras. Para este ano, a companhia elétrica anunciou um investimento de mais de 5 bilhões de reais para a rede em todo o estado de Minas Gerais. Repórter Nilton Lopes. Muito bem. Obrigada, viu, Nilton? Olha, gente, e isso faz muito sentido, Juliana. Eu estava ontem, inclusive, no supermercado de noite e eu vi umas famílias falando sobre que bom que esse ano tiveram muitas chuvas, mas realmente não tiveram as redes cortadas, né? Então foi muito interessante nessa perspectiva, achei muito legal. Vamos falar agora sobre uma audiência pública que discute os concursos públicos e as nomeações de profissionais para o SUS-BH. Repórter Letícia Bessa é quem traz o destaque. A audiência pública será realizada nesta quarta, na Câmara dos Vereadores, para debater nomeações do concurso do Hospital Odilon Berens e o edital do novo concurso da saúde da Prefeitura de Belo Horizonte. A audiência está marcada para 13h30 da tarde e tem como objetivo discutir a necessidade de mais profissionais concursados no SUS em Belo Horizonte. Cidadãos interessados podem acompanhar presencialmente a audiência ou também pelo canal da Câmara Municipal no YouTube. O último concurso para cargos no Hospital Odilon Berens foi realizado em 2020. 295 pessoas aprovadas foram convocadas no ano seguinte e em 2023 mais 150 foram chamadas. Ainda assim, segundo o vereador Dr. Bruno Pedralva, do PT, existem em torno de 1.000 profissionais em contrato administrativo temporário, outros quase 600 que passaram no concurso e ainda não foram nomeados. Repórter Letícia Bessa. Obrigada, Letícia. A gente pede, o povo manda, né? Participa com a gente aqui no 994122179. Já temos interações, ó. Marcelo de Matos, ei, querido. Tá lá... Marcelo tá falando aqui, ó, Sueli. Bom dia, Gueus. Paz e bem. Trabalhei diretamente com a causa animal por 6 anos. Vi coisas que prefiro nem comentar. Nossa, Marcelo, realmente, quem mexe com a causa animal, também já participei muito de ONG, é terrível, gente. Vamos adotar, vamos fazer o bem, né? Afinal de contas, a gente precisa mesmo acolher tantos animais que estão em situação de rua, tá? Você quiser participar com a gente falando sobre os animais, os maus tratos, falando também sobre a população em situação de rua, manda pra gente aqui a sua mensagem no 994122179. É isso mesmo, gente. Manda mesmo notícia aí pra gente, sempre as informações. Olha, gente, o feriado já passou, mas a Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço das estradas. E o repórter Nilton Lopes traz mais informações.
Minas Gerais é o segundo estado com maior número de ocorrências de trânsito neste feriado prolongado de Semana Santa e Tiradentes, com mais de 118 registros. Minas fica atrás apenas de Santa Catarina, que totaliza 145 ocorrências. Em 5 dias de operação, a Polícia Rodoviária Federal contabilizou mais de 1.000 registros em rodovias federais, totalizando mais de 1.000 pessoas feridas e 86 mortes. Ao todo, 118.000 pessoas e 96 veículos foram fiscalizados em todo o país ao longo do feriado. Entre as infrações mais registradas estão mais de 4.000 ultrapassagens indevidas, não uso de cinto de segurança, recusa do teste do bafômetro e consumo de álcool por motoristas. Dados da Polícia Rodoviária Federal indicam ainda cerca de 60.000 imagens capturadas de veículos acima do limite de velocidade. Repórter Newton Lopes. Muito obrigada, Nilton. Todo feriado é isso, né, Sueli? A gente fala, gente, não bebe, gente, para de usar o celular. E essas coisas básicas que aparecem, né? Não usar o cinto de segurança. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos cair na real, porque não dá, né? Você vai pegar a estrada, você tem que ter responsabilidade não só com você, com o seu carro, mas também com o outro, né, Sueli? Verdade. Inclusive, teve um acidente muito grave, né, também, que um dos motoristas, ele passou por dentro do posto de gasolina. Você viu esse caso? Foi assustador, gente. E ele também estava sem cinto de segurança, então é bem complicado. Vai mandando pra gente a sua participação aqui no 994122179. Para você que nos acompanha pela TV Horizonte, agora sim, a Sueli chega com detalhes sobre a herança do Papa Francisco e os familiares dele que ainda estão vivos. De volta com o nosso Tribuna Livre, quarta-feira, 23 de abril de 2025. Vamos falar agora sobre maus tratos de animais. Recebemos aqui no estúdio o Dr. Pedro Ribeiro, que é da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes contra a Fauna. Muito obrigada, doutor, pela presença. Obrigado. E para falar mais também sobre os maus tratos, recebemos a Adriana Araújo, que é coordenadora do Movimento Mineiro pela Defesa dos Animais. Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada pela oportunidade. Ô, gente, esse assunto não tem quem não se revolte, né? A verdade toda é essa. Maus tratos é uma coisa que a gente não devia nem estar discutindo mais, né? Doutor, na delegacia, como é que estão os casos? Vocês percebem também um aumento significativo? Sim, a gente percebe e 2025 parece até um pouco atípico em relação ao que 2024, parece que houve um aumento grande. Mas essa é uma percepção, a gente precisa verificar os números, né? A gente fez uma comparação entre o primeiro trimestre de 24 e 25 que está mais ou menos a mesma coisa. Então, eu não sei se é as repercussões que estão aumentando, então a gente está tentando ainda compreender esse processo. Verdade. E, Adriana, a gente percebe também que, assim, sempre quando tem férias, feriados prolongados, as pessoas têm feito o quê? Jogado seus animais para fora de casa, abandonado seus animais. Ontem mesmo eu vi umas pessoas comentando sobre isso, que viu que a vizinha viajou no feriado agora, né? Aproveitou a Semana Santa e viajou e colocou o animal para fora de casa. Isso é um absurdo, né? Isso, a gente não sabe o que é pior, abandoná-los ou mantê-los presos sem nenhuma condição de bem-estar, né, e em sofrimento. Sim. Agora, em relação ao que o doutor falou, a gente vem percebendo que esse abril laranja, né, que é destinado a colocar luz sobre essa questão de maus tratos aos animais e, a partir disso, conscientizar a população, parece que, ao invés de aumentar o bem-estar, aumentaram os maus tratos. É assustador. Haja vista a questão da ONG OSC Baste Adotar, de Belo Horizonte, uma das mais antigas, em que houve um envenenamento de 12 gatos, 10 vieram a óbito e isso trouxe uma comoção, uma revolta muito grande da população. A gente percebe que há esse despertar de consciência. Então, conversando com o doutor, né, doutor, a gente não sabe se aumentaram os maus tratos ou se aumentou a consciência da população, que está cada vez mais se colocando como agente de mudança, denunciando, monitorando, para que esses animais que não têm voz sejam considerados e respeitados. Aproveitar o gancho da Adriana aqui, doutor, maus tratos, sem deixar claro que é crime. Sim. E a gente também pode, inclusive, incentivar as pessoas aqui a denunciar. Como? Então, primeiro, são 4 condutas básicas. Então, a gente tem abuso, maus tratos, mutilar ou ferir. Então, esse abuso pode ser um abuso sexual, abuso de carga. Os maus tratos comportam muitas possibilidades, como, né,
a ausência de alimentação, a ausência de proteção, ferir ou mutilar, inclusive para fins estéticos. E manter preso também, né? Só que aí esse ponto é importante, porque o Estado sancionou essa lei recente, mas criando uma infração administrativa. Ela serve para a gente, talvez, como um parâmetro para verificar, dentre outros elementos, se há questão de maus-tratos. Então, ela por si só não vai direcionar ao crime de maus-tratos, certo? Então, Entendi. porque o Estado não pode criar o crime. E como que denuncia? Então, aí a gente tem várias formas. Pensando na Polícia Civil, a gente tem o 181, que é aquele disco de denúncia unificado, né? A pessoa não precisa se identificar. Tem a possibilidade de fazer o boletim de ocorrência na unidade policial, que é o mais recomendado. E muitas vezes a gente é acionado por órgãos como o Ministério Público, que a pessoa vai até lá online e faz essa denúncia. Mas o ideal é que eles façam diretamente na Polícia Suelen, só pedir uma licença aqui. Doutor, aproveitar que a gente está falando isso. Eu já acompanhei, já tentei denunciar e principalmente no final de semana é muito complicado porque fica dependendo da Polícia Militar e geralmente eles não conseguem ir. Então, assim, qual que é a real que a gente está vivendo em Belo Horizonte? A gente tem uma estrutura eficiente para dar conta desses maus-tratos em tempo hábil? Ou, na opinião do senhor, a gente ainda está faltando estruturar melhor as instituições? Com certeza a gente está ainda precisando estruturar melhor. A Polícia Civil, normalmente, ela vai atuar quando o fato já aconteceu ou está acontecendo. Mas, por exemplo, uma agressão, ela pode durar poucos segundos. Então, não tem como a gente estar lá. Então, aí tem cada instituição fazendo seu trabalho, mas a nossa unidade policial está até se ampliando agora para poder recepcionar mais casos. Facilita se a pessoa gravar, por exemplo, um vídeo, estiver de cima da casa, vendo, porque depois, como o senhor falou, né? A gente não vai conseguir provar isso depois. Facilita? Facilita, qualquer prova é útil para a gente. Inclusive para a gente afastar a possibilidade de ser crime ou não. Muita gente divulga vídeo fora de contexto. Quando a gente vai ver, não é necessariamente aquilo, ou é até pior. Então, as provas são úteis para a gente, mas a gente sempre vai colocar ela em perspectiva. Muito bem. E, Adriana, você observa, né? Provavelmente você recebe várias denúncias também. Conta pra gente um pouco sobre isso, para trazer isso para os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, sobre relatos que são importantes para ver se a gente entende, né, a gravidade. Realmente, o Movimento Mineiro pelos Direitos dos Animais, que avança para 25 anos, ele é uma referência, é um para-raio, porque grande parte da população ainda não sabe a quem recorrer, como foi dito aqui há pouco, recorre à Polícia Militar, a Polícia Militar não fala que não é da competência dela, às vezes acontece final de semana. Então, e outra coisa, é fundamental destacar que maus-tratos a animais de todas as espécies. Pode acontecer no rodeio, cavalgada, que por si só a gente já considera, né, como sofrimento, porque o animal jamais gostaria de estar se pudesse escolher. Sim. Em zoológicos também, Sim. animais silvestres. É um absurdo, né? Em 2021, as pessoas ainda fomentarem o tráfico de animais para retirar da natureza e mantê-los engaiolados, em condições precárias. Sim. Então, toda forma de sofrimento. Esse final de semana, no domingo de Páscoa, um porco foi atropelado no aglomerado da Serra por uma moto e ali mesmo ele foi abatido, esquartejado, né? A gente inclusive vai registrar essa denúncia. Sim. Então, são várias questões que a gente precisa considerar e enfatizar que a questão da injustiça social não pode ser um álibi para que os animais sejam mantidos em condição de maus tratos. Por isso, a conscientização da população é fundamental para se colocar por esses animais denunciando nos órgãos competentes. E com relação à cavalgada que você tinha comentado, também nós temos aquelas situações de pessoas que utilizam o cavalo como automóvel. Aqui na Avenida Tereza Cristina, direto a gente observa isso. Como que a gente pode tentar melhorar essa situação, denunciando? Como que a gente faria? É verdade. Inclusive, às vezes, usando chicote, alcoolizados, com caixa de som, né, em alto volume, colocando o animal em extremo sofrimento. É fotografar, é registrar, marcar o movimento mineiro e recorrer, principalmente à Delegacia de Crimes contra a Fauna, que existe não só para cães e gatos, como eu já enfatizei. E lembrar que essa é uma conquista popular. Ela foi criada em 2012, resultado de quase 60 mil assinaturas que nós colhemos da população e apresentamos para o governador de Minas Gerais, colocando isso como uma demanda, né, da população pelos animais. Doutor, aí vem um outro problema, né? Aí a gente chega na denúncia e a polícia vai lá e constata, estou falando isso porque já aconteceu comigo, né? Constata que o animal está em muito sofrimento, tem que retirar ele de lá e aí manda para onde, doutor? Esse é um gargalo que a gente tem. O CCZ, né, o Centro de Controle de Zoonose, não é o local adequado, muitas vezes nem tem espaço para isso.
mas a gente acaba tentando, de alguma maneira, ou fazer uma adoção, ou, na pior das hipóteses, a gente acaba encaminhando para lá, mas não é o ideal. E aí vem as ONGs, né? E quando são muitos, então? Então, quando Então, são assim, 20, 30, aí o problema é muito E a mais gente ampliado. tem que entender também, as pessoas têm que entender, gente, que ONG não é depósito de animal, não, né? Que as pessoas que trabalham com ONG têm problema com conta, tem ração para poder pagar, eles não têm veterinário de graça. Então, assim, muitas vezes as pessoas ficam assim, não, mas tem que resgatar, deixa eu ligar para alguma ONG, né, Adriana? E as ONGs estão por aqui. Sim. Belo Horizonte vivenciou, antes da pandemia, 30 mil cães e gatos, atualmente 50 mil. Isso colocou, principalmente as mulheres, nós somos quase 100% que atua nesse movimento de proteção animal, extremamente exaustas, endividadas, com problemas, com conflitos familiares no trabalho, né, e endividadas e até adoecidas. Deixando claro que proteção animal, ela faz isso por vontade própria, voluntariamente. Já o poder público, não. Na Constituição Federal, impõe ao poder constituído a proteção dos animais. E aí falar da importância do trabalho integrado da Prefeitura, do CCZ, da Guarda Municipal, que é a Prefeitura também, da Secretaria de Meio Ambiente, de Saúde e a BH Trans, a SLU, quando se trata da questão de cavalos, né, é esse trabalho integrado. Agora, política pública efetiva, né, a gente executa de forma preventiva dos problemas e não combativa e não superficialmente. Então, mais do que punir as pessoas e recolher os animais, resgatar os animais que estão em condição de maus tratos nos lares ou nas ruas, é educar toda a população para guarda e respeito aos animais. Verdade. Isso me faz lembrar também, a Maria Luísa, né, que trabalha aqui com a gente, ela relatou que estava tendo um surto de gambás na região do bairro dela. E ela tem um cachorro, que é o Fred, eu acho, Alfredo. E o Alfredo, querendo ou não, foi lá e abocanhou alguns animais. E ela estava tentando ligar para a zoonose, enfim, para todo mundo, para tentar ajudar. Nesses casos, muitas vezes, o povo fala, não, já morreu, ou não, vou ir recolher. É meio complicado essas questões quando tem essas, digamos, infestações, talvez, de animais. Como é que a gente faz com relação a essas situações? Eu acho importante deixar claro que, né, assim, não é infestação. Quem infestou fomos nós. Sim. Somos nós que estamos infestando o mundo. Já ultrapassamos 8 bilhões de seres humanos no planeta. Estamos vivenciando a sexta extinção em massa dos animais não humanos. Gambás são animais silvestres protegidos por lei federal, né? Infelizmente ainda há um preconceito muito grande e aí a gente abre mais esse leque da rede de trabalho integrado dos órgãos porque envolve o IBAMA. Agora, uma coisa que nos preocupa é a delegação, né, a terceirização da competência que é do poder público. Né? Ao invés dos órgãos exercerem o trabalho, eles custeiam esse serviço para as ONGs, mas não lhes dão a condição adequada para fazer a contento todo esse trabalho, no caso de resgate desses gambás, né, doutor? E destinação deles para um local adequado. Isso. Doutor, a gente está caminhando para o final, queria que o senhor deixasse aí a sua mensagem sobre essa situação de maus tratos, né, dessa perspectiva da Polícia Civil. A gente está no Abril Laranja e esse é um mês emblemático, assim como é o Dezembro Verde, mas o trabalho da Polícia Civil não funciona sem as pessoas. Então, essa integração da comunidade com a Polícia Civil é o que a gente mais precisa, por óbvio, além da estrutura básica, mas a gente precisa dessa integração. Então, levar informações de qualidade, contar com o nosso serviço, e porque a gente presta o serviço no nosso tempo, óbvio que às vezes não é o tempo das pessoas, mas a gente presta um ótimo serviço ali. E a gente está ampliando nossa estrutura justamente para responder ainda melhor aos fatos acontecidos aqui em Belo Horizonte. Que bom. Adriana, brevemente suas colocações aí, maus tratos de animais para a população. É que a população cada vez mais desperte a sua consciência quanto ao respeito aos animais de todas as espécies que também são capazes de sentir e sofrer e que têm direito de estar nesse planeta, por eles e por nós também, porque tem um conceito de saúde única que fala que quando os animais e a natureza estão em sofrimento, a nossa espécie também. Então, por todos esses motivos que a gente se coloque como voz, como braços, olhos e ouvidos por esses seres que também têm direito de estar aqui nesse mundo. Ô, gente, feliz demais, viu, com a presença de vocês. Queria agradecer muito aqui de antemão à Polícia Civil por ceder aqui o delegado da Delegacia de Crimes contra a Fauna, doutor Pedro Ribeiro, e a Adriana também, né? Adriana, que já é parceira nossa aí, Adriana Araújo, coordenadora do Movimento Mineiro de Defesa dos Animais. Obrigada, viu, gente? Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já falando sobre população em situação de rua. Sai daí não.
Estamos de volta com o Tribuna Livre, quarta-feira, 23 de abril. Agora vamos falar sobre um tema também que impacta toda a sociedade, o aumento da população em situação de rua. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui com muito carinho e alegria o pesquisador extensionista do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, Polos de Cidadania da UFMG, professor Cristiano Silva. Tudo bem, professor? Obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite e poder conversar um pouquinho sobre essa questão tão delicada. Muito Verdade. obrigada. E estamos também recebendo a Claudenilce Lopes, gente. Ela é coordenadora da Pastoral de Rua. Muitíssimo obrigada, viu? Nós que agradecemos. Professor, o assunto que nos atravessa todos e o que a gente tem de dado é que a população em situação de rua aumentou aqui em Belo Horizonte, é isso? Sim, em Belo Horizonte e em todo o país hoje, né? Nos últimos anos ela mais do que triplicou, assim. Atualmente são quase 400 mil pessoas em situação de rua no país inteiro. Belo Horizonte está próximo aos 15 mil. E mesmo assim são dados aproximados, assim, né? O que nós estimamos é que tenha mais pessoas ainda em situação de rua, né? Algumas ainda que não conseguiram ser abordadas dentro da... Como é que a gente chegou nesse número? Atualmente nós trabalhamos com o CAD único, né? E aí ela é a principal fonte de dados hoje e lutamos até para o fortalecimento do CAD único e também por novas políticas que possam enxergar e quantificar essa quantidade de pessoas para que a gente possa desenvolver, né, cobrar e que sejam desenvolvidas políticas públicas estruturantes em relação a elas. Muito bem. E nós podemos atribuir essas questões à pandemia, podemos atribuir também aos refugiados de outros países, Venezuela, algumas coisas assim que não conseguiram se estabilizar no país. Como é que a gente pode pensar, Claudince, por favor? Dentro da Pastoral de Rua, você pode ter um olhar também sobre isso, né? Sim. Então, o que a gente percebe ao longo dos anos é esse aumento mesmo, diariamente, visto a olhos nus. E assim, o pano de fundo na nossa análise é a questão socioeconômica mesmo. E é claro que a pandemia, a questão do movimento do refugiado, isso tudo reflete. A gente fala que a rua é um espelho, é o reflexo da sociedade. E é bem isso, né? Mesmo os dilemas que as pessoas vivenciam no cotidiano da rua não são diferentes do que as famílias e que a sociedade em geral vivencia. E é bem mesmo uma foto aí, assim, são as pessoas que, no geral, não tiveram possibilidade de acessar o trabalho, a moradia, ou que vem de um histórico de vidas marcado por questão de violência, de preconceito, tem questão de gênero aí, de discriminação, e esse movimento mesmo. E tem também aquelas pessoas que a gente fala do movimento migratório interregional, né, que é de uma região para outra e dentro do próprio estado também. E a Pastoral hoje, ela está trabalhando de qual forma mais efetivamente? Conta pra gente. Então, a Pastoral atua na Arquidiocese há mais de 30 anos e sempre na ideia de ser uma presença junto do povo e motivar e proporcionar ações que possibilitem a superação dessa situação. E nesse sentido, a gente tem ações desde a presença na rua, a acolhida das pessoas e o desenvolvimento de projetos e ações que possibilitem, inclusive, a reconstrução de novas condições de vida. Ô, professor, o senhor falou políticas públicas, né? Como estamos de políticas públicas em relação à população em situação de rua? Vamos tentar pegar, assim, especificamente em Belo Horizonte. Você pode fazer uma análise maior, mas Belo Horizonte. Na verdade, é uma cobrança que nós temos feito junto aos movimentos, sempre para que se tenha um fortalecimento e um desenvolvimento melhor de políticas públicas, né? Tem algumas ações locais, né, municipais, mas nós temos cobrado políticas para moradia, que é basicamente, né, inexistente, moradia e habitação, para educação, né, Belo Horizonte também não tem um quadro de política pública desenvolvido para a educação para a população em situação de rua, apesar que a Prefeitura recentemente publicou que está com alguns projetos estruturantes voltados especificamente para a população em situação de rua. Sente todo mundo, né? Políticas públicas na área de assistência social, né? É uma cobrança já antiga, né? Recentemente nós participamos de uma pesquisa que, por exemplo, assim, de CRAS, em Belo Horizonte tem em torno de 35, se eu não me engano, hoje. Se eu estiver enganado, pode me corrigir. Mas tinha uma pesquisa de 2010, período de 2010, que apontava que deveria ter em torno de 70 CRAS para atender a população de Belo Horizonte e a demanda da cidade.
E dentro do serviço público é quem faz o acolhimento, quem vai fazer esse trabalho, essas abordagens, junto com algumas outras políticas específicas. Então, é deficitária, né, as ações que existem no Estado, dentro de Belo Horizonte, principalmente também no município, e que precisa ampliar, né, esse recurso e esse desenvolvimento aqui. Ô, Claudenice, eu tenho um imã para a população em situação de rua. É impressionante, sabe? Eu tenho uma escuta, eu gosto de conversar, eu gosto de saber o que está acontecendo com aquela pessoa, sabe? Por que ela está naquela condição. E, às vezes, eu fico, assim, entristecida, mas, assim, de chorar mesmo, porque, às vezes, chegam uns, assim, que você fala assim, gente, não tem condição, essa pessoa não está sendo acolhida por ninguém. Né? Porque a gente sabe que tem os agentes da prefeitura que fazem essa ação de ver o que aconteceu com aquela pessoa. Vocês também têm essa sensação, né, na pastoral, que tem pessoas que estão realmente alheias a qualquer tipo de serviço? Então, infelizmente, a gente, assim como tem o crescimento que é visível, a gente acaba que meio que naturalizando essa condição. E o que acontece muitas vezes é que a pessoa, às vezes, até ela é atendida por algum serviço, ela passa por algum serviço, mas fica muito num atendimento pontual, de não ver aquele sujeito enquanto ser integral. Às vezes ele vai num centro pop para ter um banho, para guardar os pertences, mas não consegue, por exemplo, entender que ali ele precisa de um cuidado com a saúde, ou de fazer essa ponte. E aí, assim, a gente sabe que o serviço é muito aquém, a política estruturante precisa ampliar, mas Belo Horizonte existe... Saúde mental também, Saúde, né? Mas existem serviços que, se houvesse, de fato, um olhar para a pessoa enquanto um ser humano integral, é possível que a condição seja outra. E, infelizmente, às vezes é por isso que acontece, e dá essa impressão de que está ali, que não foi atendido por ninguém, não foi visto por ninguém, quando, na verdade, se algum serviço alguém escuta de forma como um todo, e aí faz uma articulação, é possível de, inclusive, apontar caminhos para que essa pessoa consiga, por si só e com a retaguarda, fazer um movimento de saída ou de superação dessa situação. E, professor, hoje, qual que é a realidade de abrigos em Belo Horizonte? Bom, nós temos o movimento da população em situação de rua sempre reclama, né, de questões de abordagem, como que de abordagem, regras, de maneira, né? De regras. Mas, na verdade, eles é a condição que eles são recebidos, né? Muitas vezes, assim. A maneira como são acolhidos. Tanto que os dados, né, do Disque 100 em relação à violência, os equipamentos públicos, eles ocupam o segundo lugar de mais denúncias de violências contra a população em situação de rua. E vias públicas, né? E aí, muitas vezes, nas vias públicas, as violências elas acontecem deferidas por agentes públicos, né? Polícia, fiscalização fiscalização da prefeitura, né? Os fiscais. Você lembra uma questão que tinha percevejo nos colchões? Você lembra de uma história dessa? Foi assustador dentro dos abrigos da prefeitura. Eu fiquei muito assustada com essa informação. Nós tivemos algumas questões com os abrigos em um período, num caso delicado, que foi as retiradas de bebês, né? De mães em condições de rua, que eram mais afetadas por causa de uma orientação que se teve, não era uma lei nem nada, e aí existia todo um percurso, assim, né? A quantidade de abrigos, eles não são, também ela é deficitária dentro de Belo Horizonte, né? Ela é projetada para abrigar em torno de 3.000, se eu não me engano. Hoje Belo Horizonte, né, já está aí nas quase 15.000 pessoas em situação de rua. Então, ela já era há algum tempo, né, antes da pandemia, que foi um fator, né? Uma coisa que nós temos notado, que nós temos discutido também nessa perspectiva também pela abordagem, é a questão do racismo, né? Como a maior parte da população em situação de rua é negra, né? Esses espaços públicos, e aí já numa discussão, né, de racismo enquanto racismo estrutural, uma coisa estruturante dentro do Estado, essas pessoas, muitas vezes, elas já são atendidas com um olhar, né, de subjugação, com um olhar de violência. Claudenice, a gente está chegando no final, infelizmente, mas queria que você deixasse, né, o contato da pastoral, o endereço, para as pessoas que quiserem ajudar. Eu sei que tem muita deficiência de roupas masculinas, né, sapatos masculinos, aí queria que você deixasse, por favor. Sim.
Então, a gente está na sede do Vicariato, na Rua Além Paraíba, 208, Lagoinha. Podem nos contactar pelas redes sociais, @pastoralruabh, ou pelo e-mail pastoralderuabh@yahoo.com.br. Gente, infelizmente nós não temos mais tempo, mas eu queria agradecer muito aqui a presença do Cristiano Silva, que é pesquisador do Polo de Cidadania da UFMG. Queria agradecer também a Claudenice Lopes, que é a coordenadora da Pastoral de Rua da Arquidiocese de Belo Horizonte, pela presença aqui. Agradecer também você pela sua companhia. Siga o Instagram, @Rádio América Oficial, TV Horizonte Oficial, a Rede Catedral também. Você pode conferir este programa no YouTube, lá no TV Horizonte Oficial. Muito bem, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês. E olha, gente, vem aí o Rede Notícia com o Júnior Brasil e a Juliana Lima, tá, gente? Que traz detalhes sobre a audiência pública na Assembleia que pode votar o aumento do funcionalismo, hein? Fiquem com a gente. Até amanhã.